Fala galera, bem-vindos ao canal Podcast Pontapé Inicial. João, vamos falar da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Quem vai me acompanhar nesse podcast de hoje são os nossos comentaristas, começando com o Vitor. Fala pessoal, falar um pouquinho de Brasileirão aí, tamo junto. E o Gustavo. Fala pessoal, boa noite. Vamos falar sobre o Brasileirão que tá pegando fogo. Tá pegando fogo e tivemos um clássico paulista, né, Gustavo? Entre de 1-1. Pelo pouco que foi criado no jogo, o empate foi justo, não é, Gustavo? Foi um jogo muito ruim, né? O Santos está na frente com o Madison e tomou um empate numa falha bizarra do goleiro João Paulo, do Danilo Avelar. E o Santos, na minha visão, perdeu a oportunidade de pontuar num clássico que não ganha muito tempo. Mas é isso, ficou no empate, 1-1. E foi um jogo bem fraquinho, né? Vamos ver o que acontece agora no restante para esses dois times. O Corinthians está perto da zona de rebaixamento. Você concorda com o Gustavo Santos perdeu a chance de conquistar essa vitória no clássico? Com certeza, o time do Corinthians é muito ruim, cara, tá jogando muito mal. E eu acho que o resultado do jogo mais justo seria o 0-0 mesmo, porque o Santos também não jogou lá tanto assim, é muito desfalcado, né, também. Conseguiu essa proeza de ser pior que o time remendado do Santos, cheio de reserva, cheio de garoto. Cheio de garoto. Ao contrário dos garotos do Santos, os garotos de Cotia, do São Paulo, foram bem. Gabriel Sara e Brenner, né? Deram a vitória para o São Paulo, e o São Paulo bom contra o Goianiense por 3-0. Outros 0 foram Bahia e Vasco, que culminou na demissão do técnico Ramon, e Flamengo por 3-0. Falando do jogo do Bahia contra o Vasco, foi um domínio total do Bahia, que sem dificuldades e com lei do ex, ganhou do Vasco, que está numa fase terrível, né? Inclusive, o Bahia tem um grande histórico de 3-0 no Vasco. Os últimos 4 jogos na Bahia foram 3-0 para o Bahia, né? Então já está virando freguês do Bahia, o Vasco. E eu acredito que o time do Bahia vai reagir, sim. É um time muito bom e a expectativa que se teve pelo início do Vasco foi criada muito grande, né? E eu acredito que foi muito injusta a demissão ao Ramon, apesar dos resultados ruins, mas o time do Vasco é para meio de tabela mesmo. A expectativa criada foi muito grande e esse elenco dificilmente vai para Libertadores, vai brigar por algo grande. Não tem elenco, tem um bom time, mas a gente vê a falta que faz um Benítez, um Cano no time, ou um desfalque aqui, um desfalque lá, a gente vê a fragilidade do elenco do Vasco. Então, o Ramon estava tirando leite de pedra e está fazendo mais do que poderia, né? Então, acredito que foi injusta a demissão dele. Vitor, um time sem peça de reposição, sem banco de reservas, é facilmente derrotado quando seu time titular está indisponível, né? O caso aconteceu com o Vasco. O Vasco alguns e acabou sobrando pro técnico Ramon, que foi demitido, né? Pois é, cara, então, essa queda já era esperada, né? Essa queda de rendimento, depois daquele início ilusório do Vasco. O... Mas é isso, o calendário apertado, né? O Vasco com um elenco muito enxuto, não tem muita peça de reposição. E isso vai acontecer com todos os clubes, né? Até o final do campeonato. Agora, o Ramon, cara, ele foi demitido pela empolgação que ele mesmo proporcionou ao torcedor, né? O trabalho dele no início foi tão bom que agora, com essa queda, que, como eu disse, é desesperada, acharam que
que ele tinha perdido ali o time. Mas eu acho que foi injusto, assim. O Ramon fez um bom trabalho, dentro do possível. O Vasco não vai sonhar alto mesmo, não. Vai ficar ali no meio da tabela, onde está no momento. Então, eu acho que era a melhor opção continuar com o Ramon. Eu também acho. E é um banco bom no mercado e acessível, né, pelas condições do Vasco, será difícil. O outro jogo que eu mencionei era o 3-0 do Sport, num jogo no primeiro tempo difícil, primeiro tempo bastante truncado, mas no segundo tempo o jogo fluiu mais, também o Sport precisava sair um pouco para tentar buscar alguma coisa. O Flamengo rapidamente fez 2 gols e praticamente decidiu o jogo. Sim, o primeiro tempo foi um jogo. Tava bem difícil, né? Tava truncado o jogo, o Flamengo não tava bem. Mas o segundo tempo, rapidamente o Flamengo acabou com o jogo, liquidou, fez o 3 no segundo tempo. O Pedro tá jogando muito bem. E 2 assistências do Bruno Henrique. Parece que ele tá retomando a forma. O Fluminense parece que tá encaixando o time. Em meio à dificuldade, o time ficou mais forte, o elenco ficou maior. Acredito que essa dificuldade que o Flamengo passou engrandeceu mais o time, o elenco e fortaleceu mais o clube para buscar os títulos. O Flamengo está se encaixando, está voltando aos trilhos. O Grêmio ganhou do Coritiba por 2-1. Um jogo fácil para o Grêmio, mas acabou se complicando no segundo tempo. O Fluminense fez uma boa vitória fora de casa, ganhou de Goiás. O Botafogo, depois de acho que 10 rodadas, e ganhou de um time forte, ganhou do único invicto no Campeonato Brasileiro, que era o Palmeiras, num pênalti, numa defesa do Cavalieri. Ele fez o pênalti, ele próprio corrigiu o erro dele, né? E uma vitória fundamental, né, Vitor, para reanimar o elenco que precisava dessa vitória. Pois é, o Palmeiras estava invicto. Forte, eu acho que já é um pouco demais. Mas invicto tava, né? Agora, o Botafogo precisava mesmo dessa vitória para dar um respiro. É muito difícil, né? Você jogar lá embaixo. A pressão é muito maior. Tem a pressão de 18 times à sua frente, acima de você. Então, imagina. Mas o Botafogo tem que trabalhar para essas vitórias tornarem-se algo normal, natural, né? Porque o natural do Botafogo é sofrer sempre um empatezinho ali no fim e deixar escapar ponto. Tem sido assim. Então, tem que trabalhar para continuar focado os 90 minutos. Esse empate pode botar na conta do Cavalieri também. Tá certo que ele fez o pênalti ali. Não sei nem se foi pênalti, se foi jogo perigoso, sei lá. Mas o juiz marcou Não o achei pênalti. pênalti, não. Pois é, cara, esses lances assim costumam dar 2 toques, né? Porque ele pegou a bola. Ele Era pra ser realmente 2 foi de toques. sola, mas Ele não encostou no cara. Ele não encostou no cara. pois é. Mas enfim, ele mesmo defendeu. Bela defesa. Chute mais ou menos do Willian, não foi muito no canto, não, mas bateu forte. Então é isso aí. 3 pontos, finalmente. 3 pontos e um respiro, um alívio para o Botafogo. Gustavo, você achou mais mérito do Botafogo ou demérito do Palmeiras nesse resultado de 2-0? Eu achei mais mérito do Botafogo, que o Botafogo inibiu as principais jogadas, principalmente no primeiro tempo do Palmeiras e no começo do segundo tempo. Né, quem viu o segundo tempo viu que foi um jogo muito bom, um jogo emocionante. Para quem é botafoguense, foi sofrido, né, Vitor? Vitor que é Com certeza. botafoguense, sofreu demais, né? E assim, foi um jogo muito bom, na minha opinião. Né, o Cavalieri salvou muito. Eu gostei muito do meio-campo do Botafogo com o Caio Alexandre, o Honda e o Kaiser. Não, o Kaiser, desculpa, Foster, confundi ele com o Kaiser. O Foster fez um bom meio de campo, né? Então, o Botafogo fez uma partida muito boa, né? Foi bem efetivo, né? O Pedro Raul fez o primeiro gol. Segundo gol do Caio Alexandre. Foi uma vitória merecida do Botafogo, apesar daquele sofrimento no finalzinho do jogo. Né, o Palmeiras pressionou muito, teve chance até de empatar o jogo com o Willian. O Willian teve as melhores chances do Palmeiras.
Então eu acredito que foi mais mérito do Palmeiras, do Fluminense, do Botafogo. Foi mais mérito do Botafogo, apesar do Palmeiras, né, ter dado os seus vacilos. A outra equipe que vacilou na rodada foi o Atlético Mineiro. O PC, o Fortaleza, ganhou de 2-1 do São Paulo. É a terceira vitória do Rogério Ceni contra o Jorge. E detalhe, Fortaleza com um a menos. Sim, o Rogério Ceni. Pode falar, Incrível que Gustavo. o Atlético Mineiro tomou 2 gols do Fortaleza com homem a menos. Tomou 2 gols no segundo tempo, sendo que um foi anulado, né? Na minha visão foi mal anulado até o. Não tem. O VAR marcou, o cara tava em impedimento, então não tem nem como discutir, cara. Por mais que seja um pé na frente, tá na frente. Então não tem como discutir. E o último jogo da rodada, Bragantino e Internacional. Mais uma vez, sempre ele, né? Thiago Galhardo para decidir. Isso prova que o Internacional é muito dependente. Isso em algum momento pode até prejudicar o Inter, não é, Vitor? Pela demanda da genialidade do Galhardo com a equipe. Sem dúvida, sem dúvida. Galhardo é a grande estrela do campeonato até aqui, né? Artilheiro do campeonato, tem feito muito, muito gol. Melhor ano da carreira dele, sem dúvida, né? E o Inter depende muito dele, sim, né? Começou o ano bem com o Guerreiro, se machucou. Deve voltar agora no início do ano, né? Ou mais pro final do campeonato, não sei. Só que contratou também esse menino aí, o uruguaio, Abel Hernandes, mas na verdade é que encaixou ali e já era. Tirar o Galhardo, o time desmorona, né? Sem Galhardo não tem Internacional. E aí, Gustavo? O Internacional criou o placar no primeiro tempo, no segundo tempo apenas administrou o jogo, né? Exatamente, o Inter foi muito efetivo no primeiro tempo, né? E esse cara que é efetivo, que é a marca do Inter, é o Thiago Galhardo. O Thiago Galhardo foi cirúrgico nessa partida, né? E era o jogador mais perigoso, sem sombra de dúvida, era o jogador que mais oferecia perigo para o time do Inter. Então, o Bragantino, na minha visão, contratou muito desequilibrado o time, jogadores muito jovens e a defesa do Bragantino toma muitos gols e um time com investimento desse tamanho não devia estar nessa posição. Tinha que ter que contratar melhor no setor defensivo, na minha visão, e o técnico trabalhou mal, na minha visão. Ele tirou os jogadores mais perigosos durante a partida e botou o Tony Anderson, que teve uma expulsão infantil, então facilitou muito a marcação do Inter, que o Inter no segundo tempo, o Kudê, ele poupou seus jogadores, poupou para poder botar o Moledo, botou um jogador de marcação aqui e segundo tempo foi tranquilo para o Inter, ganhou com tranquilidade 2-0 e está em segundo lugar, 2 pontos atrás do Atlético Mineiro e o campeonato está muito apertado. E um ponto. O campeonato apertado. Só que o Inter tem um jogo a mais. O Inter tem um jogo a mais. E o Flamengo. Mas mesmo assim, tá muito parelho o campeonato. O fator visitante praticamente foi embora, porque sem torcida virou campo neutro, né? Por mais que alguns estádios, como a Arena da Baixada, ou o estádio do Palmeiras, o Allianz Parque, possa fazer alguma diferença devido não a Neoquímica Arena, porque é gramado natural, mas a Arena da Baixada e a Arena do pode fazer alguma diferença devido ao gramado sintético. Mas assim, se você olhar por outra ótica, você vê que o Atlético Mineiro, ele é o melhor mandante, ele ganhou todas as partidas em casa, né? E o Flamengo é um excelente mandante também. Inclusive, goleou nos últimos jogos, ganhando de 4-1 gol de 3-0, gol de 3-0 do Sport, gol de 3-1 do Atlético Paranaense, gol de 4-0 do Vale. Se mostrou um excelente mandante no Maracanã. Mas deixou pontos poucos contra a própria derrota do Atlético Mineiro, o empate contra o Grêmio, o empate contra o Botafogo.
Sim, mas está se mostrando que está se reguendo, que é um excelente mandante também. Melhorando. Mas então é isso. Obrigado ao Vitor e obrigado ao no podcast de hoje. Valeu, valeu. Valeu, pessoal. Isso aí, valeu.